Se o homem se humilhar e se converter do seu mau caminho, voltaria atrás. Então, olha direitinho lá na Bíblia como que está. Então, hoje, né, nós temos esse respaldo, né, de arrependimento para Deus voltar, né, daquilo que ele faria. Então, quando aquele homem recebeu a sentença, o rei Ezequias, de que ele ia morrer, ele se colocou perante a parede e falou com Deus. E ali ele falou com Deus e Deus mandou o profeta retornar e dizer que ele havia ganhado mais 15 anos de vida. Hoje não é diferente, hoje nós, né, nós às vezes estamos na presença de Deus, né, e nós erramos. O errar faz parte da criatura, né, mas também faz parte da criatura se converter do seu mau caminho, reconhecer os seus erros, né, porque é através do reconhecimento que você entende que você estava você errou o alvo, a rota, né? Errou o alvo e a rota. Então você tem que retornar, né? E o retorno é o arrependimento e muitas vezes eu pedi o perdão também. Aquele que quando Jesus foi crucificado, né? Haviam 2 homens que eram considerados fora da lei, né? E um reconheceu Jesus como Messias, né? E Jesus falou que que quando ele arrumaria um lugar para ele também, lá no céu. Então, assim, o reconhecimento, né, do Yeshua Mashiach, que ele é o Redentor, né? Jesus tem um plano de salvação, né? Ele veio como plano de salvação. Essa quebra de regra, né, ela tem acontecido em várias ocasiões, em várias localidades, né? Toda vez que o homem se corrompe, né? Porque houve ali uma corrupção no Éden, né? Ele corrompeu uma diretriz que Deus havia dado, não toca aqui, não faça isso. E eles fizeram. Então, houve um rompimento ali. Toda vez que o homem rompe uma diretriz, né, uma regra, ele cai em erro. E os erros, eles trazem consequências, né? Quando Deus tem um projeto na nossa vida, ele nos busca onde nós estamos para o nosso projeto que ele tem, para executar o projeto na nossa vida. Paulo, ele tinha um projeto na vida de Saulo, né? Paralisou Saulo, que era o perseguidor dos cristãos, né? Dos hebreus lá. E ele paralisou Saulo e Saulo, Saulo, porque tu me persegues, né? Então ele tinha um projeto na vida de Saulo. Saulo, ele tinha estruturas, ele tinha um trabalho, ele tinha renome, né? Era graduado naquilo que ele fazia, né? Tinha visibilidade naquilo que ele fazia, né? Mas ele teve que retornar atrás dos seus maus caminhos, né? Então, às vezes, Deus vai tirar nós de estruturas, vai tirar nós de conceitos, né? Para poder nos colocar no caminho que ele tem para nós. Cada um tem um caminho, né? Mas é lícito dizer também que as pessoas podem negar o caminho, né? Mas aí pedem o favor de Deus. Por quê? Porque algumas vezes há contratos espirituais, né? Quando você nasce, né? Jesus veio com o quê? Para ser o Messias, né? Os profetas vieram para ser os profetas, né? Samuel, os profetas, enfim. Então, veio com um caminho, com um destino, né? E eles seguiram o destino deles. Mas, às vezes, Deus tem um propósito para nós e nós não queremos reconhecer aquele propósito. Por quê? Porque talvez não vá de encontro àquilo que você viva no momento. Né? Tu vê, Paulo era um perseguidor e no momento ele era um perseguidor e ele teve que parar de ser perseguidor para ser perseguido.
Para fazer o evangelho teve que ser perseguido. Porque quem trabalhava com o evangelho, quem disseminava o evangelho, era perseguido. Quem disseminava a palavra do Eterno, né? E hoje não é diferente, né? Às vezes aquela situação com a qual a gente se encontra são situações sólidas, né? E que não vão de encontro àquilo que Deus tinha para nós, né? Porque Deus não tem que se adequar a nós é que temos que nos adequar a Deus, porque Deus não precisa de nós para nada, Ele pode fazer tudo sozinho. Mas apenas Ele nos dá a oportunidade de poder escolher, né, fazer o certo, porque não é por livre, espancada vontade, é por livre, espontânea vontade. Olha a diferença. Espancada vontade é quando você vai obrigado, e espontânea porque você quer fazer, né? Então, quando você entende, né, que Deus tem propósito na sua vida, às vezes não vai estar alinhado com aquilo que tu faz, não vai estar alinhado com aquilo que tu vive, e vai ter que quebrar conceitos, vai ter que quebrar rotinas, vai ter que fazer modificações, né, ao qual você se der com aquilo que Deus tinha para você. Seguir o caminho que Deus escolheu, que nós combinamos lá no Eterno, né, aquilo que Deus predestinou para nós, não é fácil, né? Porque há perseguições, há pessoas que vão mentir falando de nós, há pessoas que vão levantar forças, né, ocultas, né, para nos paralisar no mundo dos espirituais, né? No mundo físico também, aqueles que eram para te dar alguma coisa não te dão, né? Que eram para fazer algo por você não vão fazer, porque estão sendo usados pelo inimigo das almas, né? Justamente para te paralisar naquilo que Deus tem no seu caminho. Aquilo que você já havia proposto no plano espiritual e que Deus tem, né, como diretriz para a vida da pessoa. Às vezes a pessoa, Deus permite, Deus é que permite, né? A pessoa subir em cargos, né, cadeiras importantes, né, influências importantes, né, e usa somente em prol daquilo que não edifica as almas, né? Então, há de se entender que quanto mais nos é dado, mais nos é cobrado, né? Deus coloca pessoas em cargos, né? Ele permite pessoas em cargo, porque o fôlego nosso é do Eterno. Então, Ele permite que nós exerça cargos, enfim. Mas ali tem um propósito muito maior. Não é para o status da pessoa, mas é para ser do exército do Senhor, né? Um guerreiro do exército do Senhor. Então, assim como o inimigo coloca pessoas no poder também, né? Com âmbito de destruição de nações, destruição de vidas, né?